Sem enrolação, vamos analisar todos esses jogos indicados pelo nosso canal que foram baseados no painel interativo e como que a gente trabalhou no trade. Primeiro jogo, Al Hilal e Al Ittifaq, oportunidade de lei fora e lei 2-2. O lei fora foi bastante tranquilo, a partir do minuto 30 o Al Hilal começou pressionando muito forte, começou chutando no gol, tendo escanteios a seu favor e acabou marcando no finalzinho do primeiro tempo. Essa odd do lei fora estava por volta de 30 e terminou em 60. Quem trabalhou lei fora e saiu no primeiro gol, 1,72% de green. O lei 2-2, essa odd estava oscilando muito, eu não consegui trabalhar no lei 2-2. Ela estava em 50, 60, 70 e o gap entre o back e o lei estava muito grande. Então eu não trabalhei no lei 2-2 nessa partida. Outro jogo que a gente falou, Real Madrid e Osasuna, lei fora, over 1,5 FT e também lei 2-2. O Real Madrid vinha aqui em segundo colocado, só que vinha de uma race não muito boa, né? Derrota para o Barcelona dentro de casa, derrota para o Milan dentro de casa, e o Real Madrid no primeiro tempo tinha sido um time muito under, né? 67% das vezes under 0.5 HT e o Osasuna também. Então a gente tinha falado, se o Real Madrid não estiver dando muito padrão de back, vamos ficar no lei goleada, porém não teve essa oportunidade. O Real Madrid começou já pressionando muito bem, começou com escanteios, com chutes perigosos, e aí o lei fora se desenhou e o lei goleada não teve padrão. O Real Madrid começou chutando, começou com bastante pressão, depois do minuto 15 ao minuto 30 não pressionou tanto, porém o Osasuna não deu nenhum susto praticamente, né? Teve um escanteio aqui do Osasuna nesse período de jogo, e depois o Real Madrid voltou a pressionar, voltou a ter o domínio do jogo e começou a marcar. A odd do lei fora estava por volta de 15, foi para 48. Quem pegou esse primeiro gol e saiu no primeiro gol foi quase 5% de green. E o over 1,5, a gente tinha falado aqui que a odd estava muito esmagada. 1,15 para o Real Madrid, para um time que historicamente não marcava muito no primeiro tempo, eu não achava tão vantajoso. A partir de 1,30 comecei a achar um pouco mais vantajoso. E a gente conseguiu explorar esse 1,30 a partir do minuto 20, 25, que o Real Madrid estava pressionando, mas sem muito chute no gol. Então, para quem pegou esse over, parabéns. Eu achei bem difícil de pegar esse over e a odd estava muito esmagada, mas quem pegou acima de 1,30, parabéns, fez um ótimo trabalho. E o lei 2-2, essa odd iniciou em 30 e a partir do começo do segundo tempo ela foi para 75, 2% de green. Outro jogo que a gente falou, Bochum e Bayer Leverkusen, tendência de jogo parelho, over 1,5 e lei 2-2, né? Vamos ver se o over 1,5 teve algum padrão aqui. O over 1,5, nenhum time chutou no gol até o minuto 15. A partir do minuto 15, teve um chute do Bochum e um chute do Bayer Leverkusen. Depois, mais nenhum chute no gol. Depois do minuto 30, só um chute do Bayer Leverkusen. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, um chute do Bochum. Então, assim, não teve muito padrão para over. Para quem ficou, dá para entender, mas não teve muito padrão para over. Para ter over, tem que ter chute no gol, tem que ter penetração na área, tem que ter essa barrinha aqui esticada para ambos os lados, um jogo lá e cá, e não teve muito padrão. E a odd estava extremamente esmagada. No pré-live 1,08, então não tinha muito padrão. E aí o lei 2-2, ela começou em 34 e para o final do primeiro tempo, começo do segundo tempo, foi para 36. Basicamente um 0-0, 0,20% de green para quem trabalhou em lei 2-2 e não deixou até o final, tá bom? Foi um jogo bastante difícil de operar. Outro jogo que a gente falou, São Paulo e Bayern de Munique, tendência de jogo parelho e lei 2-2, né? A gente viu aqui que teve um domínio do Bayern de Munique. Mesmo ele não recomendando aqui o lei casa, tinha padrão para operar a lei casa. O Bayern de Munique começou pressionando mais, já começou chutando, depois teve um momento de São Paulo e acabou voltando para o Bayern de Munique. Para quem trabalhou o lei casa, essa odd estava por volta de 19 e foi para 55 depois do primeiro gol, 3,64% de green. E no lei 2-2 ela começou em 44 e lá para o final do primeiro tempo, começo do segundo tempo, ela foi para 90, 1,19% de green para quem trabalhou o lei 2-2. Outro jogo que a gente falou, Crystal Palace e Fulham, que foi um jogo bem tranquilo, né? Lei goleada favorito no início do jogo, né? No pré-live. O favorito era o Crystal Palace, porém era um time extremamente under e o Fulham também, né? E foi um jogo bastante tranquilo de trabalhar. O Crystal Palace não deu muito perigo, teve um chute no gol antes do minuto 15, depois o Fulham começou a dominar e o primeiro tempo terminou 1-0 para o Fulham. Deu para segurar esse lei goleada aqui tranquilo.
e eu saí nessa odd por volta de 330, ela iniciou por volta de 40 e aqui por volta do começo do segundo tempo ela já estava já em 200, 250 e deu para segurar bastante, ainda mais com expulsão a nosso favor, né, que seria uma expulsão do time favorito, entre aspas, no início do jogo, foi bastante tranquilo de trabalhar esse lei goleada. Outro jogo que a gente falou, Leipzig e Borussia Mönchengladbach, tinha uma tendência de lei fora, under 2,5 FT e também scalping para under HT, que foi bastante interessante aqui, ó. Leipzig é um time bastante under e o Borussia Mönchengladbach também é um time bastante under. Se a gente for ver aqui no painel, o primeiro chute no gol saiu por volta do minuto 10, que para quem trabalha under é excelente. Essa odd estava por volta de 3.05. Foi uma entrada muito interessante. E saindo aqui no minuto 15, ela foi para 2.28. Mais de 30% de green para quem conseguiu scalpar esses primeiros 15 minutos, que é uma odd alta e perigosa. E o lay fora foi bastante difícil. Por quê? O Leipzig começou não muito bem, o Borussia Mönchengladbach começou um pouco melhor e o Leipzig não estava chutando no gol, então o mercado não teve paciência. Essa odd estava em 5.5 e ela terminou o primeiro tempo em 4.5, uma correção de 4.90% contra a sua posição. Outro jogo que a gente falou, Botafogo e Cuiabá. Esse jogo foi uma aula de gestão de banca e uma aula do manual do lei fora, né? Oportunidade de lei 2-2 e lei fora. Botafogo começou muito bem, pressionando, porém não dando muito chute no gol. Aí teve um susto ou outro do Cuiabá, depois o Botafogo voltou a pressionar. Depois outro susto do Cuiabá e aí foi só Botafogo, porém não deu certo, né? O lei fora aqui no primeiro tempo ela começou em 15 e terminou em 20, teve uma correção a seu favor de 1.79, para quem segurou até o final teve green, porém o nosso método é explorar o primeiro tempo, tá? E o lei 2-2 foi excelente, essa odd começou em 36 e terminou em 130, então a punter deu certo, a trading também deu certo, porém a gente não pegou o gol aqui para conseguir um green um pouco melhor nesse jogo. Mas foi um jogo bastante interessante, muito fácil de operar, tinha um padrão muito claro do Botafogo e Cuiabá. Outro jogo que a gente falou, lei goleada favorito, Vitória e Corinthians. Esse foi um jogo um pouco mais complicado. O Corinthians vinha aqui com uma odd de 2.60, vinha como favorito, porém era um time muito under, né? E o Corinthians conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade devido à vitória no último jogo, né? O Vitória começou fazendo o primeiro gol, o que foi muito bom pro lei goleada. Essa odd começou em 34, depois o Corinthians marcou o gol e começou a assustar, e no final do primeiro tempo o Corinthians começou pressionando bastante e chutando no gol, então a correção do lei goleada foi muito baixa, de 34 aqui no final do primeiro tempo, começo do segundo tempo, ela foi para 42, teve 0.58, 0.60% de green quem trabalhou lei goleada. Quem deixou até o final teve green excelente, mas nesse minuto aqui que o Corinthians faz o segundo gol, já deveria ter saído. Eu saí porque eu achei que o Vitória estava dando muita brecha para o Corinthians nesse jogo e eu preferi não ficar até o final no lei goleada, tá bom? Outro jogo que a gente trabalhou, Liverpool e Aston Villa. O Liverpool vinha aqui com uma tendência de lei fora, over HT, over 1,5 e lei 2-2. Muito mais por conta do Aston Villa, que era um time que tinha uma média de gols aqui bastante alta, coeficiente de variação baixo. O Liverpool tinha uma média de gols aqui abaixo de 2,5, porém acima de 1,5, coeficiente de variação de 0.37. Média de pontos um pouco melhor, mas do Aston Villa uma média de pontos aqui respeitável. Porém o Liverpool teve o seu padrão no início do jogo, depois o Aston Villa devolveu um pouco o domínio da partida e o Liverpool marcou esse gol. Para quem estava no lei fora, 7.4 estava a odd no início dessa pressão aqui do Liverpool e depois do gol foi para 21, 10% de green para quem trabalhou lei fora. Over 1,5 FT, essa odd já estava esmagada. No pré-live, ela estava por volta de 1.14. E no live, depois dessa pressão do Liverpool e alguns espaços cedidos pro Aston Villa, ela estava por volta de 1,20 no minuto 15. E quem trabalhou no over, parabéns, mas eu não consegui trabalhar nesse over, eu achei a odd um pouco baixa e o Liverpool é um time um pouco traiçoeiro. Para quem acha que vai ser muito over, é uma questão pessoal, posso estar completamente errado. E o lei 2-2 foi um pouco mais tranquilo, né? Começou em 22, no final do primeiro tempo foi para 29, 1.15% de green, porém, pelo fato do Liverpool estar vencendo de 1-0 e ter cedido muita pressão para o Aston Villa, eu preferi não ficar nesse lei 2-2 até o final. Quem ficou no
no punter, parabéns, era uma odd interessante para ficar no punter pela assertividade do método, mas eu prefiro trabalhar no trade. Novo Horizontino e Operário, lei fora, under 2,5 e lei 2-2. Esse foi um jogo um pouco mais complicado de trabalhar o lei fora, né? O Novo Horizontino começou pressionando, depois teve um momento de pressão do Operário. O primeiro tempo terminou 0-0, então essa odd que estava do Operário em 7 para você fazer lei terminou em 7,4, cerca de 1% de green de correção, e o scalping, a odd já estava muito baixa, estava 1,45, aqui no minuto 15 foi para 1,34, 8% de green. Se você conseguiu ter essa leitura, parabéns, que não teve nenhum chute no gol durante esse período, teve apenas um escanteio, que o escanteio é ruim também para o under, porque o mercado segura um pouco a odd. O lei 2-2 foi excelente, a odd começou em 28 e lá para o final do primeiro tempo ela foi para 110, 2,76% de correção. Outro jogo, Atlético Goianiense e Bragantino, under 2,5 FT, scalp no HT e lei goleada favorito, que no caso o favorito era o Atlético Goianiense. A gente vendo o jogo aqui, só teve um chute no gol no minuto 15. A odd do under estava 1,82 e no final do minuto 15 ela estava por volta de 1,55. 17% de correção a seu favor para quem trabalhou no scalp nos primeiros 15 minutos. E no lei goleada ela iniciou em 42 e no final do primeiro tempo ela foi para 190. 1,9% de green de correção a seu favor para quem trabalhou no lei goleada. Outro jogo, São Paulo e Atlético Paranaense, tendência de lei fora, né? Vamos ver como é que foi. O São Paulo começou pressionando um pouco, depois o Atlético Paranaense devolveu um pouco, depois o São Paulo começou a dominar um pouco o jogo até o minuto 15. Depois foi um jogo muito de meio campo, um pouco feio de ver, e depois o São Paulo foi pressionando com escanteios, porém no primeiro tempo não teve correção a seu favor, não teve gol do São Paulo, teve 8 no lei fora aqui do Atlético Paranaense e ela terminou por volta de 8,2. Então foi um jogo difícil de explorar o lei fora. Outro jogo que a gente falou, Atalanta e Udinese, tendência de lei fora, over 1,5 e lei 2-2. No final do jogo teve o green aqui no lei fora, porém no trading não teve nenhum padrão. O Atalanta começou tomando pressão, depois devolveu um pouco a pressão, depois a Udinese começou dando pressão, depois a Atalanta fez um gol, foi anulado e depois foi pressão da Udinese. Não teve padrão para lei fora. Para quem ficou nesse lei fora, me desculpa, a sua leitura estava errada. O próprio gráfico aqui mostra que tinha uma pressão muito grande da Udinese. E essa odd da Udinese está por volta de 8,6 e depois do gol ela foi para 2,58, o que é muito complicado. Tá? Porque esse gol da Udinese não saiu aqui, desculpa, ele saiu no final do primeiro tempo. Quando o gol sai no final do primeiro tempo, normalmente a sua correção é muito pesada. Então, o lei fora eu achei que não tinha muito padrão, o Atalanta não estava dominando, não estava chutando muito no gol. Você pega aqui, o Atalanta só chutou aqui, antes do minuto 20, e depois demorou, só foi chutar no final do primeiro tempo, então assim, e não tinha muita pressão, teve um período aqui que teve um pouco de pressão, escanteio, depois foi meio campo, alguns ataques perigosos da Udinese, e eu achei perigoso. O over já estava com uma odd mais interessante, no pré-live estava por 1,20, e depois do momento em que a Udinese começou a chutar no gol, que era, entre aspas, o azarão dessa partida, a Atalanta começou a se expor um pouco mais, e aí o over começou a ser mais interessante. Essa odd acima de 1,30 para quem pegou, parabéns. E os gols acabaram saindo muito mais no segundo tempo, né? A Udinese começou fazendo 1-0 e depois a Atalanta acabou virando em 2 gols aqui de rajada. O lei 2-2 começou em 28 e terminou em 12,5, porque o gol da Udinese, principalmente sendo no primeiro tempo, teve uma correção contra a sua posição, 4,59% de head. Outro jogo que a gente falou, Tottenham e Ipswich. Tottenham marca primeiro 20% das vezes. Cara, tem que ser muito louco para entrar no jogo do Tottenham. A gente recomendou aqui, lei fora, over 1,5 e lei 2-2. Não bateu praticamente nada. O over 1,5 bateu, mas a odd estava muito esmagada. Lei 2-2 teve uma correção contra a nossa posição e o lei fora não teve também sucesso.
o Ipswich começou um pouco melhor, depois o Tottenham começou pressionando mais, com chute no gol, com escanteio, tinha uma oportunidade aqui para lei fora, e aí o Ipswich acabou marcando o gol, que foi uma correção pesada, de 15,5, a odd foi por volta de 3,94, 20% de head contra a posição, mas lembrando, gente, olha o Tottenham aqui, 20% só das vezes marcando primeiro, é um time aqui que realmente cheira a vexame. E aí, para quem operou, eu operei, eu tomei esse gol, não tem muito como fugir, faz parte do método, 20% de head, e também o over 1,5 eu não consegui explorar, achei a odd muito derretida, e no lei 2-2 essa odd começou em 28 e depois do gol ela foi para 12, 4% de correção contra a posição. Então foi um jogo bastante ruim para trabalhar no trade. E o último jogo que a gente tinha escolhido, Real Sociedade e Barcelona, tendência de jogo parelho e over 1,5 FT. Um seguidor tinha falado aqui sobre as recomendações do painel, né? Quem seria o louco de dizer que o Barcelona não é favorito para não fazer o lei casa, né? Nosso painel, ele analisa coeficiente de variação de pontos, média de gols, coeficiente de variação de gols, saldo de gols, né? Essa opção aqui de marcar primeiro também. Então, não dá para a gente ir um pouco contra e só no nosso achismo. O nosso painel, ele é uma máquina. Pode ser que o extracampo ele não consiga identificar que o Barcelona está indo muito bem, que o Campeonato Espanhol, se vencer do Real Madrid, já é uma grande resposta para essa reformulação que o time está tendo, porém, não deu aqui o lei casa. E se você explorou o lei casa, o Barcelona começou jogando um pouco melhor, teve o gol anulado, e depois foi pressão do Real Sociedade, não teve padrão para lei casa. E o nosso painel acertou aqui. Ele vai acertar em todas? Com certeza não. Mas é de você respeitar aqui por que ele não recomendou o lei casa. E o over 1,5 não bateu. Essa odd já estava bastante esmagada no início. A partir desse momento aqui ela estava por volta de 1,24, que pro Barcelona é uma odd interessante de trabalhar, porém depois não teve muito padrão. Barcelona só pressionou e não chutou mais no gol, só teve chutes no gol do Real Sociedade, tá bom? E se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Se você operou de alguma forma diferente, comenta aqui pra gente entender. Forte abraço, até a próxima.